Tá certo? No Face tá certo já? Ao vivo no Facebook também. Bom dia, pessoal. Oh, glória a Deus. Bom dia, Marcelo. Bom dia, irmãos e irmãs. Quero só deixar uma mensagem aqui, rapidinho, para não tirar o tempo da escola dominical. João, capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus aqui estava no último dia da festa dos tabernáculos e ele deixa uma palavra, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus ainda não havia sido assunto ao céu, mas havia a promessa de que ele iria ao Pai e deixaria o alós, o Todo-Poderoso. Deus seja louvado. Diante dessa palavra, eu quero já orar pela vida do Marcelo e deixar 2 recadinhos rapidíssimos aqui. Hoje, 19h30, presencial e online, um culto abençoado na Igreja Metodista em Campo Mourão. Você é o nosso convidado, ou para estar presente, ou estar Facebook ou Instagram. Vai ser uma bênção. E a partir de segunda-feira, nós vamos ter uma semana de santificação, às 6 horas da manhã, de segunda a sábado. Só essa semana, agradecendo o mês que passou e profetizando a vitória no mês que vai seguir. Lembrando que semana que vem é nossa ceia. Amém? Vou orar por você diante dessa palavra e já passo o bastão para o Marcelo. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do Marcelo. Obrigado, papai, por esta igreja que nos vê, mesmo, Deus, virtualmente, mas o poder não é virtual. O poder, Deus, ó Pai, é verdadeiro. Obrigado porque nós estamos aprendendo, Deus, da tua palavra. E a tua palavra, Deus, é o nosso escudo. A tua palavra é broquel. A tua palavra é a nossa estrutura. Deus, eu louvo a Deus por ter pessoas competentíssimas, Deus, ó Pai, e inspiradas pelo Senhor para colaborar com esta obra. Eu oro nesse momento, profetizo a vitória em nome de Jesus. Amém. É contigo, Marcelão. Amém. Bom dia, pessoal que está com a gente aí pelo Facebook, pelo Instagram. Só dá um retorno aí se vocês estão ouvindo bem a gente. Para a gente continuar aqui o nosso estudo, que nós começamos já aí há 2 domingos, né, sobre o livro de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é diferente, né, dos outros 3 que nós já estudamos. Os outros 3 são chamados de sinóticos, ele tem uma mesma ótica, uma mesma visão, contam a história de Jesus mais ou menos da mesma forma. O Evangelho de João, ele se difere dos demais, né? E a gente estudou ali a parte estrutural, né? Quem escreveu o livro, para quem que foi direcionado, mais ou menos a época, e depois a gente começou a falar sobre alguns pontos importantes de alguns capítulos, e nós vamos seguir assim alguns finais de semana aí, algumas aulas, para a gente aprender bastante com esse livro, porque tem muita coisa a respeito de Jesus que são importantes, são fundamentais na nossa caminhada, no desenrolar do nosso entendimento de quem é Jesus, da obra que ele fez por nós, né? E a gente conversou bastante na aula passada sobre a multiplicação, né? O primeiro milagre de Jesus. A gente conversou sobre o prólogo, que é como um formato de um hino que vai descrevendo Jesus como o Deus encarnado, como o Deus pré-existente, como o Deus que participou da criação, como o Deus que se fez homem para que, através da vida dele, nós pudéssemos ter acesso a Deus. E João já começa ali no princípio algumas questões teológicas, por exemplo, da questão de Jesus 100% homem, 100% Deus, de Jesus sendo o substituto do sacrifício, sendo aquele que veio para entregar a sua vida por nós.
Então, João já começa a discorrer isso logo nos primeiros versículos do livro. E aí a gente falou sobre as duas grandes divisões que tem o livro de João, o chamado livro dos sinais, né? E o livro que alguns chamam de o livro da glória, ou a segunda parte do livro que vai tratar da última semana de Jesus e mais propriamente não de coisas que aconteceram, mas de conversas e discurso que Jesus teve ali com os mais chegados, né? Com aqueles seus discípulos que estavam mais próximos, né? E a gente falou depois também sobre as bodas de Caná, que é registrado ali como o primeiro milagre de Jesus. Falamos sobre a escolha de alguns dos primeiros dos discípulos e sobre as bodas de Caná da Galileia, mostrando que no começo, né, João já está falando sobre um conceito que é importante na nossa teologia, que é o conceito da transformação completa, da mudança total. Jesus transformou água em vinho. Falamos da simbologia dele ter realizado isso num casamento, onde o casamento é uma simbologia, uma tipificação do relacionamento de Deus com o povo de Israel e de nós hoje com Jesus, né? Nós somos chamados de a noiva do Cordeiro, a igreja é a noiva de Cristo, né? E essa relação é tão forte que no Antigo Testamento, quando o povo se distanciava de Deus e seguia outros deuses, né? Seguia Baal, seguia Astarote e deuses ali da região, essa relação é chamada de associada a uma relação de adultério. Então mostra essa relação que existia, né? Essa simbologia de casamento e a relação de Deus com o povo de Israel ou de Jesus e a igreja hoje, né? Mudou-se, mas a simbologia continua a mesma. E Jesus usou isso para fazer o seu primeiro milagre. E o primeiro milagre de Jesus é trazendo alegria, é trazendo celebração, é trazendo festa. Ele estava num casamento, faltou o vinho, e ele trouxe essa celebração. Falamos da mudança da questão da purificação, que ele usou aqueles objetos, né, as talhas, que eram utilizadas na purificação ritual, não simplesmente uma limpeza, né, de uma lavagem de mãos e de pés ali para as pessoas ficarem limpas, né, como a gente faz hoje antes de se alimentar, a gente vai, lava as mãos, mas era uma questão de ritual, eles tinham que se purificar ritualmente para participar da refeição, e Jesus transforma a água que estava naquelas talhas, né, naqueles jarros que eram utilizados para purificação, em vinho, que mais para frente a gente vai ver a simbologia desse vinho com o sangue de Cristo. Então, a purificação não é mais a água que nos traz essa purificação, mas é o próprio sangue de Jesus, né? Eu gosto bastante de olhar esses simbologismos na Bíblia, porque eu entendo que tudo que tem no Velho Testamento, tudo que acontece no Novo Testamento, elas apontam para Jesus. Porque Jesus, ele estava desde o princípio com Deus, ele era Deus, ele criou todas as coisas junto com Deus, né? Ele é uma das pessoas da Trindade, e todo o Velho Testamento aponta para Jesus, porque lá no Novo Testamento ele vai ser chamado de autor e consumador da fé. E a Bíblia lá em Apocalipse, Jesus se refere a ele mesmo como ele sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Todas as coisas se iniciam nele e se encaminham para ele. Então, eu costumo olhar a Bíblia, olhar o Antigo Testamento e olhar esses simbolismos e olhar para Jesus, porque a maioria desses símbolos, né, são tipificados em Cristo Jesus, né, são tipos, né, são coisas que nos levam a olhar para Jesus e apontam para ele. E outro ponto que a gente vai discutir agora é o próximo episódio, que é a purificação do templo. Então, Jesus, ele estava em Caná da Galileia, depois ele foi para Cafarnaum, passou um tempo ali, e depois ele foi para Jerusalém
para participar da Páscoa. Tá? É no livro de João que a gente infere que Jesus teve em torno de 3 anos de ministério, porque no livro de João relata que Jesus participou de 3 Páscoas. Essa que está aqui no capítulo 2, 2 e 3, que ele estava em Jerusalém. Depois nós vamos ver outra Páscoa no capítulo 6, e depois vamos ver outra Páscoa lá no capítulo 12, 13, que é aí a última Páscoa, que foi narrada pelos evangelhos sinóticos. E Jesus, ele tem a episódio aqui da purificação do templo, tá? Essa purificação do templo é o mesmo episódio. Não, na verdade, assim, eu pesquisei, eu olhei os livros que eu tenho aqui, nos comentários bíblicos que eu tenho, e existem 3 possibilidades aqui. A primeira é que tenha ocorrido duas purificações. Uma narrada por João, logo na primeira Páscoa de Jesus, e outra narrada pelos sinóticos já na última semana ali, que foi na última Páscoa que Jesus participou em Jerusalém. Essa é uma linha. Tem outros que acreditam que João colocou essa purificação do templo na ordem cronológica ali das 3 visitas de Jesus ao templo. Então, na primeira visita que ele fez, ele já fez a purificação do templo. E tem outros e os sinóticos, como só narram uma visita de Jesus a Jerusalém para participar da Páscoa, então já colocam essa purificação do templo lá no único ponto onde eles narraram isso, né? E tem outros estudiosos, né, que acreditam que João, por uma questão da forma como ele queria contar a história de Jesus, contar o evangelho, puxou essa purificação do templo para o início do evangelho, tá? O fato é que o consenso maior é que é o mesmo episódio, né? Jesus não teve 2 purificações do templo, teve somente uma. E aí vão entrar os argumentos de por que eles pensam isso. Não é o propósito da nossa aula, porque eu quero entrar mais na questão do segundo ponto ali, a ruptura com o conceito do templo como centro do culto a Deus, que eu acho que é isso que é o mais importante, da gente olhar para esse episódio e entender o que ele significa. E a história é a conhecida. Jesus, ele entra no templo e vê ali pessoas que estavam vendendo animais, porque o culto a Deus era baseado em sacrifício de animais. Então as pessoas que estavam participando do culto, elas precisavam ter um animal para sacrificar no altar do holocausto, aspergir o sangue para ter os seus pecados expiados, seus pecados purificados, seus pecados perdoados, tá? Elas também pagavam um tributo, né, um imposto do templo, e esse tributo ele era pago com uma moeda específica. E, por ocasião da Páscoa, vinham pessoas, né, judeus ou outras pessoas, de diversos locais, né, de diversos países ali, né, de todo o Império Romano, e cada um trazia a sua moeda local, e depois eles iam até os cambistas e faziam a troca, né? Pegavam a moeda que era para pagar o imposto do templo e deixava as suas. E isso estava ocorrendo dentro do recinto do templo. O local que era reservado para oração, o local que era reservado para contrição, para quebrantamento, estava ali um burburinho de pessoas comercializando, trocando moeda, vendendo animais e negociando. E Jesus olha para aquilo e muitas vezes com usura, se aproveitando disso daí, quer dizer, usando do culto a Deus de forma egoísta e até avarenta, para explorar o seu irmão, explorar a pessoa o fiel que estava indo ali para cultuar a Deus, e tudo isso dentro do templo. Talvez se isso estivesse acontecendo numa outra região de Jerusalém, não tivesse tanto significado quanto ao que Jesus fez ali, né?
E é interessante a gente notar que, imagina, Jesus ele fez um chicote, tá? E saiu quebrando tudo ali, saiu acabando com aquele comércio, né? E tocando os animais e virando as mesas dos cambistas, como a gente vê por aí nas representações. Não dá para a gente saber exatamente como ele fez, né? Mas o fato é que ele teve essa atitude, e o que me chama a atenção é que os representantes ali, a guarda do templo, as pessoas que estavam no templo, não chegaram para Jesus e impediram e prenderam Jesus e chamaram a polícia e falaram, não, esse cara está tumultuando aqui, vamos tirar ele. Não, eles não fizeram isso. Eles chegaram para Jesus e perguntaram, com que autoridade você faz isso? Qual é a autoridade que você tem? Então, de certa forma, a gente pode até deduzir aqui que eles sabiam que eles não estavam fazendo a coisa certa, que aquilo não era correto, porque senão eles teriam falado, não, tá tudo certo, vamos prender Jesus. Vamos tirar esse cara daqui que está tumultuando e vamos levar ele para outro lugar. Mas eles não fizeram isso. Mas eles chegaram e falaram, com que autoridade você faz isso? Dizendo, olha, mostra um sinal, que você tem autoridade para fazer isso. Nos dê um sinal. Até, de certa forma, pensando, talvez, né, que... Fala, olha, nos dê um sinal de que você é o Messias, de que você é o rei que a gente espera, e que por isso você tem autoridade para fazer o que você está fazendo. Então, pode ter sido... eu imagino que tenha sido por esse pensamento que eles não mandaram prender Jesus, por exemplo. Mas perguntaram, nos dê um sinal que te mostra a sua autoridade. E Jesus, ele fala, olha, destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruo. E eles ficaram ali indignados, né? Que sinal é esse que vai destruir o templo, em 3 dias vai construir de novo? E nem os discípulos, a gente vê pela fala de João, nem os discípulos entenderam o que Jesus quis dizer naquele momento. E as autoridades ali do templo ficaram como se a reforma do templo levou 40 anos, e alguns estudiosos ainda acreditavam que naquele momento ainda a reforma que tinha sido começada por Herodes não tinha sido completada ainda. Como que você fala que vai destruir em 3 dias, vai reconstruir algo que demora-se anos para construir? E a gente sabe que para fazer qualquer construção hoje, por mais avançada que seja a técnica de engenharia que nós temos hoje, nós não conseguimos construir nada em 3 dias. E os discípulos só foram entender o que Jesus estava querendo dizer com em 3 dias eu reconstruo. Os discípulos só foram entender isso após a ressurreição de Jesus. E aí que eu volto para a questão da tipificação de Cristo feita no Antigo Testamento e aqui colocando no templo. Tá? O templo não era qualquer templo. As pessoas não construíam um templo para Deus vamos fazer um templo aqui em Jerusalém, vamos fazer outro templo aqui em Cafarnaum, vamos fazer outro templo aqui em Belém, vamos fazer um templo aqui em Antioquia. Eles não faziam isso. Por quê? Porque o templo tinha o significado do local da habitação de Deus na terra. Deus, na verdade, ele não deu ordem para que o povo construísse um templo. Deus deu ordem lá para Moisés para que se construísse um tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda. Então, Deus deu o projeto para Moisés e o povo de Israel construiu aquele tabernáculo da forma como Deus tinha projetado, construiu a Arca da Aliança, colocou essa Arca da Aliança no local específico, que era o Santo dos Santos, no local próprio do templo, colocou todos os elementos que esse templo, um tabernáculo, né, que esse tabernáculo deveria ter. Então, tinha que ter a mesa com o pão da propiciação, deveria ter o candelabro, fora do lugar santo tinha o pátio, o átrio, ali tinha o altar da purificação, né, tinha a bacia da purificação, tinha o altar do holocausto. Então, foi construído tudo conforme Deus tinha determinado.
Depois, o Davi, quando ele olhou toda seus palácios, as suas casas, e que a habitação de Deus era uma tendinha, como o Bruno Paulo falou aqui no chat do Facebook, como ele falou assim, não, por que eu tenho uma casa, tenho palácios, e a habitação de Deus é uma tenda? Vamos construir um templo. E Deus autorizou a construção, que não foi feita por Davi, foi feita por seu filho Salomão. Depois esse templo foi destruído, foi reconstruído depois, lá na época de Neemias e Esdras, e era o templo que depois de ter sido profanado por Etíoco Epifânio, ele foi reformado por Herodes. E era esse templo que estava falando, então não era qualquer local, era o local que simbolizava a habitação de Deus no meio dos homens, era o local da presença de Deus no meio dos homens. Esse era o significado do templo para o judeu. Eles estavam ali, então aquele local era um local santo, porque simbolizava a presença de Deus. E aí a gente vai agora lá para o capítulo 1 de novo, de João, e diz assim, lá no capítulo 1, eu vou até pegar aqui para a gente ler, para eu não me perder. Versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, lembra que eu falei que Deus, ele ordenou que fosse construído um tabernáculo, e aquele tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel, e depois a presença de Deus no mundo. E aqui João ele começa dizendo que Jesus era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nada do que foi feito sem a presença do verbo, sem a presença do Logos. Tá? E depois diz que esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, ele se tornou pessoa, ele se tornou gente. E a tradução desse habitou entre nós a gente pode dizer como tabernaculou entre nós. Então, aquele tabernáculo da presença de Deus, ele foi personificado em Jesus. Então, Jesus veio habitar entre nós. Então, a presença de Deus deixou de estar no tabernáculo, no templo, que era a representação do tabernáculo, deixou de estar ali para estar na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, muda, por isso que eu coloquei aqui no slide, a ruptura com o conceito de templo como centro do culto a Deus. Porque o culto a Deus para o judeu, ele estava centrado, ele estava vinculado diretamente com o templo. Mas, com a vinda de Jesus, houve uma ruptura. Não é mais o templo, não é mais o local, mas o próprio Deus veio habitar entre nós na pessoa de Jesus. E quando nós começamos a olhar outros elementos do templo, a gente vai ver, o templo lá fora, ele tinha o altar do holocausto, e Jesus, ele se transformou no holocausto, no sacrifício eterno pelas nossas vidas, ao ponto de nós não precisarmos mais realizar sacrifícios de animais, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi completo e foi suficiente para a nossa salvação e para o nosso relacionamento com Deus. A gente vê, entrando no templo, eu já falei, do pão da propiciação, e a gente vê Jesus falando que ele é o pão da vida. A gente vê o candelabro era um objeto onde se colocavam várias velas, para trazer luz, e Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Dentro do templo tinha o altar de incenso, e a gente vê ali que Jesus ele é a mediação entre nós e Deus. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no local santo do santo, onde estava a Arca da Aliança, onde deveria estar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, e somente o sumo sacerdote poderia entrar
local uma vez ao ano para oferecer o sacrifício de expiação pelo povo. E Jesus, ele se coloca como o sumo sacerdote, e não só o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, mas o sumo sacerdote que fez o véu da separação, que separava o local santo do local santo dos santos, se rasgar de alto a baixo, e pelo seu sangue, pela expiação dos nossos pecados, pelo sacrifício de Jesus, no seu sangue, ele nos abriu um novo caminho que nos leva até o Santo dos Santos, ou nos leva até a presença de Deus. Então, há essa ruptura em João, que nós vamos ver depois no capítulo 4, quando ele conversa com a mulher samaritana, isso vai ficar mais evidente ainda, essa quebra de que o local de culto a Deus não é mais o templo, não será mais o templo construído por Salomão, reconstruído por Zorobabel, reformado um pouco antes da época de Jesus e destruído depois no ano 70. Mas o local da habitação de Deus passa a ser o local onde nós estamos. Porque a habitação de Deus no mundo hoje, ela está na igreja, ela não está em um local físico, ela não está em uma construção, mas Deus habita em nós, Deus habita onde nós estamos, porque somos hoje, como igreja, moradas do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, houve Jesus, quando ele diz que ele vai reconstruir o templo em 3 dias, ele está falando dessa nova forma de cultuar a Deus. Não é mais através do templo, não é mais através dos sacrifícios, não é mais através daquilo que a lei de Moisés dizia, porque a lei de Moisés estava apontando para Jesus. Quando ele fala lá em Mateus capítulo 5, né, que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir, porque a lei foi cumprida em Jesus. Então, nós não precisamos mais olhar para a lei, nós temos que olhar para Jesus, porque ele é o cumprimento dessa lei de Moisés. Nós não precisamos mais praticar os ritos que foram estabelecidos, porque esses ritos foram cumpridos em Jesus. E o que nós precisamos é olhar para Jesus. O que nós precisamos é entender o sacrifício de Jesus. E o que nós precisamos é entender que todos aqueles ritos, todos aqueles símbolos, todos aqueles objetos, eles apontavam para a pessoa de Jesus, para quem Jesus para a obra que Jesus realizou. E os diversos eu sou que a gente vai ver no livro de João, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, tudo isso eram referências a símbolos do Antigo Testamento e que se cumpriram em Jesus. Então, esse é o sinal que os representantes ali do templo pedem para Jesus e Jesus dá para eles. Fala, olha, o sinal sou eu mesmo. O sinal vocês vão entender depois da minha morte e ressurreição, porque foi quando, de fato, os discípulos entenderam isso. Porque João, ele vai falar mais um pouquinho para frente ali no texto, né, que os discípulos entenderam isso quando eles viram a ressurreição de Jesus. Nem eles, de fato, tinham entendido. Mas eles só foram, de fato, entender depois que Jesus... Olha lá, no capítulo 2:22 diz assim, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, os próprios discípulos só acreditaram depois que eles viram Jesus ressurreto e entenderam, Jesus não estava falando de uma construção física, ele estava falando de algo muito mais profundo, ele estava falando da própria vida dele. E entenderam essa ruptura de templo e ruptura de forma de cultuar a Deus, né? Esse é o significado, né, dessa questão, né, desse sinal que Jesus pediu, e talvez João tenha colocado no começo aqui, eu sou mais adepto a essa interpretação que João colocou para que ele pudesse, já desde o começo do evangelho dele, trazer para os seus leitores
essa mensagem de que Jesus ele estava mudando esses conceitos de culto a Deus que tanto os judeus como os samaritanos, a gente vai ver no capítulo 4, eles tinham a respeito de Jesus, tá? E eu entendo que as pessoas que estavam ali, eles estavam esperando o Messias, por isso que eles pediram um sinal. E Jesus permaneceu em Jerusalém, agora partindo para um outro ponto, e o final do capítulo 2 é interessante, porque ele fala que Jesus realizava muitos sinais. Jesus realizava muitos sinais ali, e muitas pessoas, está lá no 23, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Então, lembra que foi do livro dos sinais, e que nem todos os sinais são narrados por João. João fala que se fosse colocar tudo, nem todos os livros da terra caberiam para dizer tudo que Jesus fez. Então, ele conta 7, alguns falam 8 milagres de Jesus. Mas aqui fala que Jesus realizou muitos sinais, e muitos creram nele. Mas olha 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. É interessante a gente olhar isso aqui, e a gente já vê o próximo capítulo aqui. Esse para mim, é um preâmbulo do que vai acontecer no capítulo 3. Né? João fala que muitas pessoas creram em Jesus porque via os sinais que ele fazia. Mas Jesus sabia como eram essas pessoas. Essas pessoas, elas tinham uma fé baseada nos sinais de Jesus. Mas, de fato, eles não entendiam quem era Jesus na sua plenitude. Porque Jesus conhecia o coração e sabia que era uma fé rasa. Sabia que era uma fé que não tinha o fundamento correto. Não tinha o fundamento na pessoa de Jesus, em quem ele era, mas estava fundamentada somente naquilo que eles estavam vendo Jesus fazer, mas não quem era Jesus, quem era a pessoa de Jesus, o que ele simbolizava, o que ele representava, a obra maior que ele iria fazer. Então Jesus fazia milagres e as pessoas criam, só por isso. Esse é um dos pontos que eu sempre falo, assim, que a nossa fé não pode ser baseada em operações de milagres, não pode ser baseada em coisas que Deus faz para nós. A nossa fé tem que ser baseada na pessoa de Jesus. A nossa fé tem que ser baseada em Deus, independente daquilo que aconteça, da gente ver ou não ver sinais, independente da gente ouvir uma pregação e sentir um calafrio, de chorar. Não pode ser isso que baseia a nossa fé. Não que essas coisas não aconteçam, e que eu não creia que Deus não realize milagres, ou que a gente não possa ser tocado por Deus de uma forma diferente em determinadas situações. Não, claro que isso acontece, mas eu não posso basear a minha fé nisso, porque a fé que é baseada nisso, por esse texto, a gente vê que é uma fé rasa, e que Jesus não confiava nessas pessoas. Jesus sabia quem eles eram, sabia que na primeira oportunidade onde eles tivessem que ser confrontados com algo mais duro, do tipo, olha, se vocês seguirem esse Jesus, vocês vão morrer. Eles falaram, então vamos deixar de seguir esse Jesus, porque ele não está fazendo nada por mim agora. E isso introduz para nós o capítulo 3, que é talvez o capítulo mais importante quando se trata de soteriologia, ou doutrina da salvação, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre em Israel. Ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto por escribas, fariseus, né, que eram dos escribas, que eram dos partidos fariseus, que eram os mestres da lei. E os saduceus, dentre os quais os saduceus estavam os sacerdotes. Eles eram a liderança religiosa do povo de Israel na época aqui de Jesus. E Nicodemos era um membro dessa turma.
E ele chegou para Jesus de noite, e aqui eu estava estudando, e vi em diversos locais aqui, as pessoas comparando o texto, esse de noite aqui passa para mim a impressão, né, pelos estudos, que era realmente assim, na calada da noite, ele foi escondidinho mesmo para conversar com Jesus, talvez temendo os outros membros do Sinédrio, as outras pessoas, mas mostra uma pessoa interessada. E ele fala, né, para Jesus, olha, nós sabemos que você é mestre em Israel. Porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Então, ele chega para Jesus e fala isso, está lá no 3:2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele falou isso. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a fala de Jesus? Ele não perguntou nada para Jesus. Ele só fez essa saudação e disse isso. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura se tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falasses de coisas terrenas e não crestes, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das espirituais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois vem o 3:16, nós vamos falar mais daqui a pouco. Aqui é a conversa de Jesus com Nicodemos, e ele está falando de algo que Nicodemos não perguntou, talvez pelo conceito, né? A gente precisa entender, pensar um pouquinho a respeito do que, como era o entendimento, né, da fé dos judeus, e eles acreditavam que que o Messias ele viria para estabelecer o reino de Deus, para estabelecer um reino de paz, de justiça, de abundância, um reino onde não houvesse tristeza, não houvesse guerras, onde as pessoas seriam governadas por um rei justo, né, e houvesse grande paz para todas as pessoas, né? E Nicodemos não pergunta nada para Jesus, ele só está querendo conversar com Jesus aqui, não sei exatamente o que ele queria dizer, mas o que Jesus responde para ele, fala assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E traz para nós aqui um conceito que nós temos dentro da nossa fé, dentro da nossa teologia, que é o conceito do novo nascimento, que é o conceito de regeneração. Nicodemos não entendeu exatamente o que eles estavam querendo dizer, porque ele entendeu que seria um nascer, como posso voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Existia um conceito entre os judeus dessa época de que uma pessoa que era um gentil e se convertesse ao judaísmo, um prosélito, ele deveria passar por um batismo, ele deveria ser circuncidado, e a partir desse momento eles tinham a expressão de que eles tinham nascido de novo. Você estava morto e agora você nasceu, porque agora você faz parte da fé judaica.
mas para um judeu de nascimento, que foi circuncidado ao 8º dia, ele não entendia isso. Por que eu vou ter que nascer de novo? Esse nascimento de novo é para quem é prosélito, para quem veio de um outro povo e se tornou judeu. Eu que sou judeu de nascimento, fui circuncidado ao 8º dia, não preciso nascer de novo. Então, será que está querendo dizer que eu tenho que nascer, realmente voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Foi isso que Nicodemos quis dizer. E Jesus está falando, olha, não importa o que aconteceu para trás, não importa que você é um judeu de nascimento, importa que você precisa de uma nova geração vinda de Deus, você precisa de uma transformação interna que é promovido pelo Espírito Santo. E esse é o conceito que nós temos de salvação, é o conceito que nós temos de entrega para Jesus, de transformação, de mudança de vida. É um conceito de você, olha, aquilo que você fazia antes, você não vai fazer mais agora, porque você vai pautar a sua vida naquilo que é ensinado por Jesus, é ensinado na Bíblia. Você não vai mais cometer e pensar da forma como você pensava. Agora, o seu pensamento e as suas ações precisam ser de um novo nascido, que tem a mente transformada pelo Espírito Santo. É o conceito da metanoia, é o conceito de transformação completa da vida. Era isso que Jesus estava querendo dizer aqui para Nicodemos. Nicodemos, você precisa ser nova criatura, você precisa ser gerado novamente, mas não uma geração física, não uma geração biológica, mas precisa de uma geração que vem do Espírito. E isso não é obra sua, porque a gente não entende a obra do Espírito, porque o Espírito é livre, ele sopra aonde quer que vá e ele realiza a obra da forma como ele quer realizar. Nós precisamos entender esse movimento, entender que isso é uma ação do Espírito Santo em nós. Eu sempre gosto de olhar essa questão da salvação dessa forma, porque o próprio Deus, ele se encarnou na pessoa de Jesus para ser o sacrifício pela expiação dos nossos pecados. E é o próprio Espírito Santo que nos mostra isso e nos convence disso, quando nós damos liberdade para esse Espírito, quando nós queremos ouvir esse Espírito, quando a gente deixa a nossa vida ser tomada por Ele. É Ele que nos conduz a isso. E é isso que Jesus estava ensinando aqui para Nicodemos. Tem uma série de questões doutrinárias envolvidas nisso aqui, não vou entrar nesse assunto, não é o nosso foco aqui, como que esse processo de fato ocorre, mas o fato é que nós precisamos entender que para a gente ser nascido, para a gente ter entrada no reino de Deus, a gente precisa desse novo nascimento, dessa regeneração, dessa transformação, dessa mudança que é produzida em nós pelo Espírito Santo e efetivada em nós através do sangue de Jesus derramado na cruz, que nos purifica e nos perdoa de todos os pecados e nos dá acesso ao trono de Deus. É o que eu falei agora há pouco, lá quando a gente diz sobre o templo. Então, esse é a importância desse capítulo na mensagem. A gente depois vai ver isso aí sendo ecoado nas cartas de Paulo, quando ele vai falar sobre regeneração, quando ele vai falar sobre sermos transformados, ter a nossa mente transformados, lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Esse é o vosso culto racional. Então, Paulo está juntando o conceito que eu falei agora há pouco, do templo, como local de culto que tinha sido mudado, como a forma de culto, e juntando com esse tema aqui da mudança, da transformação. E que também não deixa de estar ligado com o capítulo 2, quando Jesus transformou a água em vinho. O relacionamento com Jesus é mudança completa. Não dá para ser meia boca, não dá para ser só uma parte, não dá para a gente não ser radical, embora a gente viva num momento onde se falar de coisas fundamentalistas ou radicalismos não é uma coisa muito bem vista. As pessoas preferem ficar
no relativismo, né? Não, isso é relativo. A gente, como cristão, olhando para a Bíblia, não existe relatividade em se tratando do nosso relacionamento com Deus. Nós tratamos com Deus que não é relativo. Nós tratamos com Deus que é absoluto, que ele é comparado à rocha, que ele é algo imutável, que ele não se transforma, que Deus não se adapta à nossa filosofia, Deus não se adapta ao nosso modelo de vida, Deus não se adapta à nossa modernidade. Deus sempre foi e vai continuar sendo o mesmo Deus sempre. Então não tem como a gente não ser radical e não ser fundamentalista nesse aspecto. Eu creio nesse Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, aquilo que ele falou lá no início da Bíblia sobre ele continua valendo e vai valer para todo sempre. Então, essa questão da transformação, de mudança, não dá para a gente pensar em ser algo que pode ser flexibilizado. Não dá para a gente flexibilizar isso. Nós temos que ser radicais nesse aspecto. A gente só precisa de sabedoria extrema e precisamos pedir para Deus para que a gente consiga transmitir isso, compartilhar isso com as pessoas, tá? De forma a não sermos inimigos, não estarmos debatendo com as pessoas, porque o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo não é a gente defender Deus ou provar que a gente está certo e tem que ser assim, e que quem não está assim está errado. Não. O nosso objetivo, a nossa função como cristão é viver, né? E da forma que a gente vive, as pessoas olharem e falar assim, mesmo sendo tão radical desse jeito, vale a pena porque tem algo muito melhor. Então não é no embate de ideias, não é na conversa, não é a gente querendo provar o ponto de vista da Bíblia que a gente vai convencer as pessoas, né? Primeiro que quem convence as pessoas, o próprio João vai falar mais para frente, é o próprio Espírito. João já falou aqui que o vento, o Espírito sopra livre e vai para onde ele quer, da forma como ele quiser. O que nós temos que fazer é deixar nossas mentes ser transformadas, né? Deixar a gente ser conduzido por esse Espírito, buscar viver uma vida íntegra, reta, diante de Deus, colocando os ensinamentos de Jesus de amor, de respeito, de preocupação com as pessoas, não só com preocupação com a vida material, mas também com a alma e com o espírito das pessoas, né? E através dessa forma de viver, a gente demonstrar esse Deus que a gente vai ver agora o que ele que está dizendo aqui no versículo 16, que talvez seja o versículo mais conhecido por todos os crentes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui entra de novo um jogo de palavras que João trabalha bastante, que é o conceito de luzes e trevas. Mas, para a gente finalizar, porque já estamos quase encerrando o nosso tempo aqui no Instagram, o versículo 16, vai dizer o que esse Deus trabalhou com a gente, né? Porque Deus amou o mundo, e aqui eu entendo o mundo como a raça humana, né? Deus amou tanto a raça humana que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, esse é um conceito também de João, de Filho único de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus foi enviado ao mundo não para condenar, mas para salvar, porque o mundo já está condenado, né? Por isso que João fala, olha, quem não crê
quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Então, assim, não tem essa de que, quem crê é condenado, quem não crê vai ser condenado. Não, quem não crê já está condenado. O que Deus deu para nós é outra opção. Fala, olha, eu amo tanto vocês, esse meu amor é tão grande, é de tal maneira, é tão superior a tudo, é tão mais que vocês não conseguem entender, que eu estou dando para vocês a coisa mais importante, né? Se a gente fosse pensar como pai, estou dando meu filho para morrer por vocês, para que vocês não morram eternamente, mas através da morte e ressurreição dele, vocês tenham a vida eterna. Então, vocês que estavam perdidos, vocês que estavam mortos, vocês que estavam aí caminhando para o inferno, eu estou dando uma outra opção para vocês agora. Através do meu amor incondicional, através do meu amor que não pode ser medido, através do meu amor que não pode ser nem compreendido por vocês. Estou entregando meu filho para que vocês, crendo nele, vocês tenham a vida eterna e possam estar eternamente na minha presença comigo. Esse é o amor de Deus. É um amor que ele é incondicional. Ele não depende da nossa ação. Não depende. Deus não esperou a gente fazer algo para ele nos amar. Deus não espera de nós que a gente faça algo para ele reagir. Não, Deus age em favor de nós. Deus é a única divindade, quando a gente fala, sempre lembrando que o único Deus verdadeiro é o nosso Deus. Nós não cremos em outras divindades, mas a humanidade criou outras divindades, e a gente nunca vê uma divindade se movendo em relação aos seus adoradores para fazer alguma coisa. Ela sempre reage, ou de forma positiva ou de forma negativa. Deus, ele não espera nada de nós. Deus não espera a gente se tornar bonzinho para ele nos abençoar. Ele abençoa todo mundo. A chuva cai sobre os maus e os bons. Deus, ele se move na nossa direção pelo seu infinito amor, pelo seu amor incondicional, e nos oferece Jesus, para que a gente, crendo nele, deixando o Espírito Santo habitar em nós, sendo transformados por esse Espírito que caminha da forma como ele quiser caminhar, a gente possa ter acesso a Deus. A gente é regenerado, a gente é transformado em filho de Deus, não no filho da mesma natureza de Jesus, que Jesus é o unigênito de Deus, mas nós somos como filhos por adoção de Deus, nós somos adotados e passamos a fazer parte dessa família de Deus, pelo seu infinito amor e pela obra maravilhosa e completa que Jesus realizou na cruz. Por isso que esse capítulo 3 ele é fundamental para a gente conhecer e entender esse plano de Deus que existe desde a eternidade, né? E a minha oração é para que a gente mesmo entenda de fato isso, para que as pessoas entendam isso. Não é simplesmente uma religião. O cristianismo não é simplesmente fazer parte de uma igreja qualquer, ser membro, ser batizado. O cristianismo é a gente se entregar para um Deus amoroso e que não age segundo a nossa lógica, mas ele tem uma lógica completamente diferente e está sempre nos estendendo a mão. Amém? Então, essa era a nossa aula de hoje. Aí conseguimos fechar o capítulo 3. Próxima aula a gente vai para o próximo capítulo ali, capítulo 4. Quero ver se a gente consegue caminhar um pouquinho mais. Vamos ver o que a gente tem para a próxima aula. Amém? Pastor, contigo. Marcelo, eu estou feliz da vida, né? A gente ficar aí um ano em João, se depois mudar de capítulo, de livro, eu estou feliz da vida. Marcelo, como é bom sentir, ouvir e sentir, né? E saber que o Deus é o todo, em tudo, em todos, né? E ele é todo poderoso. E você usou uns termos assim, aos 4 minutos atrás, dizendo do tudo de Deus em todos os aspectos. Que coisa maravilhosa. Marcelo, eu creio que não tem absolutamente nada para falar, estou feliz da vida, né? Só lembrando mesmo dos nossos compromissos, hoje 19h30, e lançamos o desafio 6 horas da manhã, semana de santificação, de segunda a sábado, orando pelo mês que está terminando e profetizando
um mês de vitória, orando pelas autoridades, orando por esse tempo de pandemia, orando pela nossa igreja, orando pelas famílias. Vai ser um momento muito gostoso e sabendo que antecedemos aí a ceia que vai ser domingo que vem. Marcelo, é contigo o bastão, pode encerrar e fica à vontade, meu amor. Amém. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por estarmos conversando aqui, através dos meios que o Senhor nos propiciou nessa época, Deus. Obrigado por cada pessoa que esteve conosco aqui, que ouviu, por aquelas que vai ouvir. Deus, e como eu sempre peço, Pai, que o Teu Espírito continue falando, nos ensinando, completando, a Deus, aquilo que eu não consegui transmitir, mas, Deus, que o Teu Espírito, que é Ele que faz a obra, possa trabalhar nos nossos corações nessa palavra. E, Deus, nós não temos palavra, nós não temos condições, nós não sabemos expressar, Deus, a imensa gratidão que nós temos pelo Senhor, pelo fato do Senhor nos amar. Deus, sendo nós quem nós somos, do jeito que nós somos. Ó Deus, pelo fato do Senhor entregar Jesus para morrer na cruz por pessoas como eu, Pai. Ó Deus, por o Senhor não esperar que eu faça algo para que o Senhor me ame, ou para que o Senhor me abençoe, mas porque o Senhor é esse Deus extremamente amoroso, que nos abençoa, que Deus, resolveu o nosso maior problema, que era a questão do nosso pecado, da nossa falta de comunhão contigo. O Senhor resolveu isso através da obra de Jesus, que o Senhor mesmo mandou para que ele viesse a morrer na cruz por nós. Pai, muito obrigado, Deus. Nós não temos como te agradecer por isso, a não ser dizer que queremos que as nossas vidas sejam eternamente sua, Pai. É no nome do seu Filho maravilhoso que nós oramos. Amém. Amém. É isso, Marcelo. Amém. Valeu. Obrigadão.